Eu estou aqui com a minha esposa, a Daniele, e é uma alegria a gente poder oferecer essa live para casais, porque é em meio a um período, né, que a gente vê esse distanciamento social. A gente quer poder oportunizar, de alguma maneira, a igreja chegar, né, nas casas das pessoas e, assim, também poder refletir sobre um assunto que quase sempre, ou na maior parte das vezes, é um dos assuntos mais pedidos dentro das igrejas, né, que é falar sobre casamento. E sempre é um desafio, né? Não importa a época, não importa quando a gente trata desse assunto, sempre tratar de casamento está em moda, né? Porque casamento, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, ele também traz os desafios, né? Quanto mais próximos que a gente vive num relacionamento, mais a gente vê também as dificuldades também que é de a gente viver no dia a dia, os pontos positivos, mas também os pontos negativos que a gente vai encontrando e tendo que aprender a se relacionar. Por isso, então, a gente deseja que essa live seja, mais uma vez, uma bênção, né, por assim dizer, na sua vida, que você possa, ao longo, né, dessa live, também interagir com a gente. Se você tiver como pegar, se você está assistindo na TV, poder também ficar no seu celular para fazer perguntas ou também escrever um pouco daquilo que chamou a sua atenção enquanto tiver a reflexão de hoje. E eu vou já, então, colocar o pastor Samuel aqui junto com a gente, que é quem vai estar nos conduzindo na reflexão dessa noite, que eu já tive... Boa noite, Samuel. Oi, boa noite, gente. Eu já tive a primeira, hoje à tarde, já teve gente interagindo comigo sobre o tema proposto, né, que tu botou, que casei, mas sinto saudade da minha mãe, é isso? Casei, mas tenho saudade da minha mãe. Isso. O tema é bem provocativo, né? Quando a gente estava conversando, quando eu te convidei ali, aí tu perguntou, tu deu 3 opções, é um pouco polêmico, então eu já gostei dele, mas eu acho que teve mais pessoas que devem estar curiosas para entender, né, o que tu quer falar sobre isso, né? Mas antes disso, eu quero te agradecer pela presença, né? O Samuel, que está como pastor na minha comunidade de origem, lá em Florianópolis, né? E também a Tânia não pôde estar hoje com a gente, mas deixa um abraço para ela, né? E é muito bom te receber aqui, Samuel. Se tu pudesse, apresenta um pouquinho para a gente, e aí eu já vou passando a bola para ti, então fala um pouquinho de quem tu é, um pouquinho da tua família, e aí já pode falar do teu tema, tá bom? Beleza, Laurindo, obrigado. Então, gente, é um prazer poder estar falando aí com vocês, de Cristal e outros lugares, né, que também estão, de repente, nos acompanhando, né, hoje à noite ou em outro momento. Eu sou casado, né, como o Laurindo bem disse, com a Tânia. Nós vamos completar, no final desse ano, 30 anos de casamento. E nós temos 2 filhos, o Lucas de 22 anos e o André de 20. E eu morei um bom tempo, né, aí perto de Cristal, na verdade em Pelotas, de 2002 até 2017, né, fiquei 15 anos aí na região, né, sul do Rio Grande do Sul, mais especificamente Pelotas, então agora há 3 anos aqui em Florianópolis. Durante o tempo que eu tive em Pelotas, eu acabei fazendo uma outra faculdade, estudei psicologia lá na Universidade Católica, e o tema, né, família, casais, é um tema que eu tenho sempre estudado, me aprofundado, um tema que eu gosto muito. Pois é, quando eu e o Laurindo, a gente começou a conversar, né, sobre o que ia compartilhar hoje à noite, aí surgiu esse tema, casei, mas tenho saudade da minha mãe. Depois de propor esse tema, eu fiquei pensando, tá, mas quem é que vai admitir, eu casei, mas eu tenho saudade da minha mãe? Ninguém vai admitir isso. E aí, pô, acho que ninguém vai querer participar dessa live, porque quem é que vai dizer, eu casei, mas tenho saudade da minha mãe? Não, esse assunto não me interessa. Bom, mas aí o Laurindo diz, não, mas é um assunto polêmico, vai ficar essa dúvida, afinal de contas, né, sobre o que eu vou falar. Mas essa saudade da mãe, pode ser também saudade do pai, né? O tema casei, tenho saudade da minha mãe, mas eu posso também ter saudade do meu pai. É que normalmente a gente pensa na mãe. Em alguma medida, gente, todos nós temos em algum período do nosso casamento.
aquela saudade da nossa infância, saudade da nossa família de origem, saudade de algum tipo de vínculo, de algum tipo de relacionamento que a gente tinha, né, na nossa casa paterna ou materna. Então, em alguma medida a gente tem esse tipo de sentimento. O problema é que é o fato, né, de quando isso se torna uma coisa constante, algo que acaba interferindo no relacionamento conjugal, e é justamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas, mesmo quando isso acontece, ou seja, quando existe uma interferência significativa no relacionamento conjugal, a gente não se dá conta disso. Quanto mais admitir, né, como é que eu vou admitir que isso é um fato na minha vida, que eu tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade do meu pai. Na verdade, isso é uma realidade que a gente chama de subjacente, né? Essa saudade da família de origem, né? Essa saudade do pai, da mãe, é uma realidade subjacente, ou seja, ela existe como motivação de decisões, de comportamentos, de atitudes da nossa vida, do dia a dia, mas isso não é consciente, isso não está claro, isso está lá, né, escondido, dentro, né, das nossas emoções, das nossas concepções, do nosso mundo interno, vamos dizer assim. Então, é uma realidade subjacente, né, e que fique bem claro isso, essa saudade, né, voltando ao termo saudade do pai, saudade da mãe, é uma realidade subjacente. Então, quando é que essa saudade está mais, ou se apresenta de forma mais intensa nas nossas relações familiares? Aqui, entender um pouquinho como é que a gente funciona, vamos dizer assim. Né? O sistema familiar, ele, com muita frequência, ele tem dificuldade, né, o sistema ou a família, ela tem uma dificuldade de estabelecer a diferenciação na relação entre os seus membros. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é irmão. E isso normalmente se manifesta por falta de consideração para as regras que definem o espaço do outro, quem é o outro, ou por dificuldade no processo de individuação, na dificuldade de estabelecimento da identidade. Quando eu entendo, ou imagino, ou penso que o outro é uma extensão da minha identidade, ou que o outro tem que fazer exatamente o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo. Ou seja, eu não considero, claramente, eu não considero as vontades, os desejos, a personalidade da outra pessoa. Então, essa dificuldade de diferenciação. Para entender isso um pouquinho melhor, quando nós nascemos, ou seja, bebezinhos lá nos nossos primeiros dias, primeiras semanas, nós não nos diferenciamos das nossas mães. O bebê, ele acha, né, no seu modo de viver, no seu modo de existir, acha que a mãe é uma extensão de si mesmo. Ou seja, o bebê, né, que é amamentado, que está sempre ali grudado com a mãe, acha que a mãe não é uma outra pessoa, mas que é uma extensão dele mesmo, ou seja, a mãe é a minha extensão, é o meu objeto aonde eu busco prazer, alimento e supro todas as minhas necessidades. Ok, na medida que a gente vai se desenvolvendo, então esse processo de diferenciação precisa evoluir. Então o bebê começa a crescer e começa a perceber que a mãe é uma outra pessoa, e que também tem um pai, que é uma outra pessoa, e quem sabe já tem um irmão, então ele vai se diferenciando. Opa, eu sou um outro ser, né? A minha mãe é um outro ser. E assim, na verdade, todo o processo de desenvolvimento, né, que passa então pela infância, pré-adolescência, adolescência, até a vida adulta, é um processo de diferenciação, onde a gente vai construindo a nossa
individualidade, onde a gente vai reconhecendo e sendo reconhecido como uma outra pessoa, como uma pessoa diferente. Né? Esse, então, é o processo de diferenciação. Mas, nas famílias em geral, esse processo nem sempre é claro, nem sempre ele é bem construído, ele é bem desenvolvido. Então, para entender isso um pouquinho melhor, eu quero conversar com vocês a partir de uma história bíblica. Acho que fica mais fácil de a gente entender esse processo, que é a história do Isaac e da Rebeca. Né? Essa história que está presente no livro de Gênesis. Então, nós vamos começar a olhar um pouquinho para como Isaac ele vem ao mundo. O Isaac, a própria Bíblia diz isso, diz que ele é um filho da velhice, um fruto da promessa de Deus feita para Abraão, em Gênesis 12, onde Deus diz para Abraão, de ti, né, vou fazer uma grande nação, né, a sua descendência será maior do que as estrelas que você pode contar no céu. Então, o Isaac, ele nasce na velhice de Sara e Abraão como uma promessa de Deus. E por isso, Isaac, ele é muito amado, ele é muito bem cuidado, é um filho muito precioso. Só que nessa demora até o seu nascimento, porque leva alguns anos depois, né, dessa promessa, quem conhece a história sabe que acabou que a Sara impaciente, Abraão impaciente, eles falaram assim, não, a Sara, né, olha, quem sabe você tenha relações aqui com a minha serva, Agar, ela vai te dar um filho, e a gente, então, acolhe ele como filho da promessa. Ou seja, né, faltou paciência, né, faltou esperar em Deus, e é o que acontece, nasce Ismael, filha da serva Agar. E aí há um conflito muito grande, né, porque a Sara começa a ser desdenhada pela sua serva Agar, porque ela continuava não tendo filho da promessa, então se estabelece uma grande rivalidade entre Sara e Agar, né, nesse processo. Depois, mais tarde, acaba, né, nascendo o Isaac, e ali há uma disputa entre esses irmãos, e se estabelece uma grande distância, tanto em níveis afetivos quanto em níveis funcionais. O que quer dizer com isso? Em níveis funcionais, a distribuição foi uma distribuição quantitativamente injusta da herança. O Isaac recebe toda a herança. O Ismael, ele é mandado embora. E, consequentemente, também uma distância afetiva. Um afastamento que vamos dizer assim, instigado, favorecido pela mãe de Isaac. Então, Isaac é o filho preferido e o Ismael é o filho rejeitado. E nesse desentendimento, nesse conflito que se estabelece entre a Sara e a Agar, também há esse conflito entre os irmãos e, consequentemente, uma aproximação muito grande de Isaac com a Sara. Então, Isaac é esse filho preferido, o filho, né, esse ditado que a gente diz, o filhinho da mamãe. O Isaac realmente era um filhinho da mamãe. Então, Isaac cresceu sendo cuidado, super protegido pela mãe. Por outro lado, o Abraão era um pai muito ligado nas coisas do trabalho. Ele era um empresário de sucesso, foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, ele tinha uma grande missão, ele sempre muito, né, incumbido dessa tarefa, mas ele não era muito ligado nas coisas da família, não. Né? Se você acompanhar ali, ler o livro de Gênesis, né, a partir ali do capítulo 21, 22, você vai facilmente perceber isso. Ok, né? O Isaac, então, nasce nesse lar, o pai afetivamente um pouco mais distante, a Sara muito próxima, muito protetora. Quando a Sara morre, isso está descrito em Gênesis capítulo 23, né? Todo o capítulo 23
fala, né, da morte da Sara, a preocupação de Abraão, né, com o sepultamento da sua esposa. O que parece é que o Isaac fica muito sozinho a partir da morte da sua mãe. Ele era muito ligado com ela e se estabelece, né, essa solidão. E isso para mim fica muito claro porque Isaac se torna uma pessoa bem passiva, muito mais do que o pai, né, do ponto de vista das relações afetivas. Ele é muito passivo, é muito na espera. Todas as questões de relacionamento e de família. Tanto é que o Abraão, ele precisou enviar, convocar um servo dele, um capataz, que é o Eliezer, para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Eu costumo dizer que o Isaac, né, em termos afetivos, ele era tão incompetente, ele era tão passivo, que ele não foi capaz de cortejar, não foi capaz, né, de buscar uma esposa para si. Ele precisou que o empregado do pai, né, um servo do pai, amando do pai, fosse arrumar uma companheira para ele. Então, eu até quero ler o texto, eu acabei não separando aqui o texto, mas é Gênesis capítulo 24, se você quer acompanhar aí no teu aplicativo, ou mesmo na tua Bíblia impressa, eu só vou abrir aqui, gente, rapidinho, porque é interessante a gente olhar como está né, descrito na Bíblia. Então, Gênesis capítulo 24, eu vou ler primeiro os versículos de 1 a 7. Abraão já era velho, Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 7, tá, gente? Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas você vai para a minha terra, quer dizer, a terra natal dele, e vai buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. E assim, né, segue o relato, falando, né, desse trabalho do Eliezer. Então, todo o processo vai durante todo o capítulo 24, o Eliezer vai lá para a terra natal, e ele pede sinal de Deus, né, Deus vai dirigindo aquele processo, e aí ele encontra, né, com a Rebeca, e ele, né, Deus mostra para ele que de fato é a Rebeca, ele fala com a Rebeca: olha, você quer ir? E a Rebeca, né, então se dispõe: eu vou, né, lá para onde mora, então, a família de Abraão, para me casar com o seu filho Isaque, né, e ela pede permissão para o pai, e o pai deixa, aí o servo do Abraão dá um monte de presente para ela fica toda encantada, maravilhada, e assim que a Rebeca acaba voltando com o servo de Abraão para conhecer o Isaque e para casar com ele. Então a gente vai pular alguns versículos, no mesmo capítulo 24, os versículos 63 em diante. Vamos lá o 63, é um capítulo bem longo. Chegar aqui, versículo 63. Certa tarde saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos, né, isso falando de Isaque, né, saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos viu que se aproximavam camelos, ou seja, o Eliezer estava voltando com a sua comitiva, trazendo, né, a Rebeca. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque, e ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Eu costumo dizer que esse encontro é o verdadeiro amor à primeira vista.
né? O Isaac, ele olha para a comitiva distante, a Rebeca olha, e quem é? Ela põe o véu, né, que era o costume da época. Depois, né, continua o versículo 66, o servo contou a Isaac tudo, né, o que havia feito, todo o processo de encontrar Rebeca, como Deus, né, tinha conduzido esse processo. Então, Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara e fez dela a sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Eu vou repetir a leitura desses dois versículos, né? Gênesis capítulo 24, versículos 66 e 67. Isaac, olha só o 67. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolada após a morte da sua mãe. Você não acha estranho, pelo menos estranho, que Isaac, aqui, solteiro, 40 anos, depois de ter já passado 4 anos da morte da sua mãe, então Isaac, nesse momento aqui, que ele casa com a Rebeca, que ele se encontra com a Rebeca e casa com ela, ele tem 40 anos, a sua mãe já tinha falecido faziam 4 anos, e a identidade do Isaac, ou seja, o seu self, o seu eu, ainda está atrelada, né, à sua mãe. Ou seja, ele ainda não terminou esse processo de diferenciação. Ele ainda não se encontrou, ele ainda não desenvolveu inteiramente a sua identidade. Ele estava ali no mundo, vivendo, por sua mãe, por seu pai, e para cumprir a promessa de Deus. Mas ele ainda não tinha clareza de quem ele realmente era. Ele é ainda uma pessoa indiferenciada. Quem sou eu? Né? Em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, em relação à promessa de Deus, ao chamado de Deus. Quem sou eu, afinal de contas? Parece, né, para mim, olhando para essa história, e depois, se você quiser, você pode olhar com mais calma, né? Não dá tempo para a gente ler todos os versículos. Isaac tinha uma relação muito íntima com a sua mãe Sara. E aparentemente, depois de 4 anos de ela já ter falecido, ele continuava ainda muito ligado a ela. Porque ele continuava vivendo e morando na tenda da mãe, e ele, conforme o relato, né, de Gênesis, ele ainda permanecia inconsolável. Tanto é que, né, o texto diz que quando ele casa com a Rebeca, ele leva a Rebeca para a tenda da sua mãe, e no casamento ele é então consolado, né? Ele encontra consolo na morte da sua mãe. Vamos pensar um pouquinho assim, né? Vamos fazer um exercício imaginativo. Quais seriam as expectativas de Isaac? Por que ele casa? E assim você vai pensando um pouquinho nas suas expectativas. Para mim, Isaac planejava transferir, e essa era a expectativa dele, transferir para sua jovem esposa, Rebeca, o papel que ela não tinha escolhido, o papel que a Rebeca não tinha condições de assumir, que era substituir a mãe do Isaac, que ela fosse Rebeca. Isaac, ele não tinha uma personalidade cuidadora. Ele, pelo contrário, ele queria que cuidassem dele. Ele desejava, e a expectativa é que ele pudesse novamente encontrar a mãe dele, que voltasse a cuidar dele, a cuidar das suas necessidades, a cuidar da sua carência, a cuidar da sua passividade, né, da sua falta de iniciativa. Então, parece que a expectativa do Isaac com relação a Rebeca é que ela
assumisse ou resgatasse o papel de mãe que ele perdeu. Por isso, né, eu vejo muito claramente, né, que o texto diz que ele é consolado, né, com o casamento ele é consolado na morte da sua mãe. Agora vamos pensar nas expectativas da Rebeca. Rebeca esperava provavelmente que Isaac a amasse, cuidasse dela de maneira muito especial. Lembra que ela abandona sua família, seu pai, mãe, irmãos, sua terra, e vai, né, obedecendo a uma promessa, a um chamado de Deus, para se casar com o Isaac. E eu fico imaginando, né, mulher naquele momento, deixando tudo isso de lado, a saudade que ela provavelmente sentia da sua família, né, do seu sistema familiar de origem, e agora, né, precisava de um companheiro, alguém que estivesse do lado dela, que pudesse também cuidar das necessidades dela, mas de repente o que ela encontra é um homem que quer que ela assuma o papel de mãe dele. E é justamente essa falta de clareza dos papéis, afinal de contas, o papel de marido, o papel de esposa, o que é o papel de mãe, o que é o papel de pai, faz com que as relações ficam emaranhadas, né? Como se fosse um novelo de linha, assim, todo emaranhado, tudo cheio de nó, porque não tem linhas claras, não tem limites claros. As relações e os afetos, as emoções não estão claras. Quando Rebeca, né, chega lá no clã de Abraão, na casa de Abraão e de Isaac, ela tem uma expectativa, o Isaac tem outra expectativa, e então esses papéis não ficam claros. E Isaac acaba conduzindo Rebeca para a tenda da mãe, para se casar com ela, para morar na casa da mãe. Isso é muito significativo. Você vai dizer, é simbólico, é coincidência. Não, é significativo. Nada é coincidência, né? É muito simbólico. Então, apesar de recém-casado, ele ainda não consegue se diferenciar e se emancipar da sua mãe. Ele ainda está lá com saudade da mãe. Ainda está lá, né, sonhando com aquela mãe que cuidava dele quando ele era criança, que o super protegia. E aí, num comportamento, né, claramente de transferência, ele quer reconstruir, restabelecer um padrão de relacionamento, colocando a Rebeca como substituta no lugar da sua mãe. Né? O versículo 67 é muito claro. Ele a amou, né, amou a Rebeca, e assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Se de repente, a Rebeca é Sara, é vista como Sara, ou é entendida como Sara, ou a expectativa é que ela fosse uma Sara, né, na vida do Isaac. A gente usa um termo aí, né, para definir esse tipo de relação, que é uma relação conjugal materno-filial, né, poderia ser paterno-filial. Então, é a dinâmica do relacionamento familiar, onde o Isaac não amadureceu, e isso acaba fazendo com que o relacionamento do Isaac e da Rebeca seja um relacionamento do tipo mãe-filho, por isso materno-filial. E isso enfraquece o sistema conjugal, enfraquece o relacionamento conjugal, porque eles não constroem um relacionamento para serem companheiros um do outro, para serem um casal. Porque a expectativa do Isaac é que a Rebeca, de alguma forma, supra, né, a saudade que ele tem da mãe. Então, como eles não cuidaram e eles não fortaleceram a sua relação conjugal, o caminho que eles acharam, o acabaram trilhando, foi que cada um, né, depois que nascem os seus filhos, cada um acaba se aliando ao seu filho. A gente não vai entrar muito nessa parte da história, né, você pode olhar depois, que é justamente a história de Jacó e Esaú, né, os irmãos gêmeos, onde Isaac, ele se alia, né, ele estabelece um conluio com o seu filho Esaú,
O Esaú, ele era caçador, ele era mulherengo, tudo o que o Isaac não conseguiu ser na vida, o Esaú era. E o Isaac olhava para Esaú e disse, não, mas isso é o que eu gostaria de ter sido. Então ele ama demais Esaú nesse jeito dele, né? De fato, ele era caçador, ele tinha muita iniciativa, tinha muitas mulheres, né? O texto diz que ele era muito namorador, por isso que diz que ele era mulherengo. Então, como o relacionamento conjugal ele não se fortaleceu, e o Isaac ainda ficou muito, muito preso, né, à sua mãe, ao seu relacionamento né, lá do início da sua vida, na medida que o relacionamento conjugal enfraqueceu, a gente vai buscar outras alianças afetivas. Né? A gente sempre vai fazer isso. Se o meu relacionamento conjugal, se a aliança conjugal, ela está enfraquecida, eu vou fortalecer o meu vínculo emocional e algum outro tipo de relação. E o que às vezes acontece é que eu vou, então, fortalecer meus laços afetivos com um filho ou com os filhos, mais do que com o meu cônjuge. E é exatamente o que acontece com o Isaac e a Rebeca. O Isaac, ele se realiza, né, com o filho Esaú, ele estabelece uma aliança com Esaú, e a Rebeca, ela se realizava com Jacó. Porque o Jacó, ele era um rapaz assim, que ficava mais em casa, que cuidava da organização, né, das tendas, da casa, que gostava de cozinhar, que sabia, né, fazer um bom cozido, e é dessa forma, né, que ele acaba, vamos assim, comprando, né, o direito de primogenitura do seu irmão, ou seja, ele tem esse outro lado, e Rebeca, então, se une a ele. E assim, Rebeca se une com o Jacó, o Isaac com o Esaú. Bom, e aí, né, acontece todos esses problemas, né, se você não conhece a história, leia, porque o Jacó, ele engana o Esaú acaba jurando o Jacó de morte, o Jacó tem que fugir, ele vai embora, tem que abandonar pai, mãe, irmão, porque ele tem essa promessa de morte do Esaú, ou seja, a família, ela se desmancha toda, e a raiz está justamente porque o Jacó tinha casado, mas ele continuava com saudade da sua mãe. Né? E assim, eu explico, né, o porquê desse tema. Mas só encerrando a minha fala, eu nem estou cuidando do relógio aqui, já tem que terminar. Mas é só mais um detalhe importante assim, para a gente refletir. Será que nenhum erro, problema de caráter ou de identidade trará conflitos a um relacionamento que Deus uniu? Será que um casamento, porque o casamento do Isaac e da Rebeca é um casamento que Deus uniu. Se você olhar lá o relato de Gênesis, claramente Deus vai unindo, né, é fato que o Isaac, né, não assumiu o seu papel, o pai dele teve que fazer a função, né, arrumar uma esposa para ele e tal, mas né, nessa coisa toda Deus foi conduzindo. Será, né, que aquilo que Deus une não tem problemas? Não tem erros, não tem conflitos. Às vezes é uma fantasia, né, que casais que estão envolvidos numa comunidade cristã, que tem uma caminhada na espiritualidade cristã, então nós conhecemos a Deus, temos o amor de Deus, então nós não vamos ter dificuldade. Eu vou dizer para você que isso é uma ilusão. Não é uma garantia, não é um remédio. Eu amo a Deus, então por isso eu não vou ter dificuldades, né, no meu relacionamento. As dificuldades no meu relacionamento são multifatoriais. E Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou de amar o Isaac e a Rebeca, nem o Esaú, mesmo o Jacó. O fato é que o Isaac e a Rebeca não começaram bem. Mas isso não significa que Deus não tivesse um plano para eles, um plano com eles. Né? E Deus os usou? Sim, Deus os usou. Eles fazem parte, né, da aliança, da promessa, da geração, né, das famílias
dos patriarcas, né, onde a promessa de Deus se cumpre, né, através dessas gerações. Deus, sim, Deus levou adiante o seu plano. Mas Isaac e Rebeca, como todos os casais e famílias, têm problemas e dificuldades, e existem ajustes que precisam ser realizados, que precisam ser trabalhados ao longo da vida. Infelizmente, o Isaac e a Rebeca não fizeram os ajustes, e isso trouxe muito sofrimento para eles e também para os filhos. Né? Tanto é que há essa grande ruptura, né, depois na relação entre o Esaú e o Jacó. Então, eles não fizeram os ajustes. Eles não eram amados por Deus? Eram muito amados por Deus. Foram conduzidos por Deus. Mas os ajustes que eles deveriam fazer, eles não fizeram. Né? Não tem aqui como a gente estabelecer por que eles fizeram ou não fizeram, né? E eu acho que isso é maravilhoso da Bíblia. Ela não esconde os erros, não esconde o sofrimento, não esconde as angústias, não esconde os conflitos, né, que estão presentes na história das famílias. Mas a cura, né, de todas essas feridas acaba acontecendo bem mais tarde, quando Jacó acaba recebendo o perdão de Esaú, né, o seu irmão, depois que o Jacó se encontra com Deus no Vale do Jaboque, ele tem uma experiência, né, muito, muito marcante com Deus, ele vai em direção ao seu irmão para pedir perdão, o Esaú o perdoa, é uma história... É a história de perdão mais linda que tem na Bíblia, é justamente essa restauração, essa restauração familiar que o Esaú e o Jacó acabam promovendo, né? Eles restauram não só a sua relação como irmãos, mas eles restauram o conflito, né, dos seus pais. Eles restauram um conflito intergeracional. É belíssimo, né? A forma como Deus vai conduzindo até que o Jacó se arrepende, que o Esaú também acolhe o seu irmão. Realmente essa história termina de uma forma muito, muito bonita. Mas eu né, quis trazer tudo isso para a gente refletir um pouco sobre essa coisa, né, de saudade da minha mãe ou saudade do meu pai. Como eu disse, todos nós em alguma medida temos, mas como é que a gente né, pode olhar para isso e começar a conversar sobre isso, né, com a nossa esposa, com o nosso marido. Gente, é isso que eu, né, tinha pensado e planejado para a gente conversar. Eu não sei se tem perguntas aí, Laurindo, se você tem perguntas. Acho que é um tema... Então, Samuel, gigante. Por enquanto não teve perguntas. Se o pessoal que está aí tem, vai botando. Mas okay. Eu vim fazer reflexões aqui, eu vinha tendo alguns pensamentos, não sei se a Dani também... mas uma das coisas assim, que mais me veio à mente enquanto tu falava, e aí me corrija se tiver algum erro, né? Uhum. A pergunta central que tinha... bom, vou até começar por outro ponto que me chamou a atenção, né? Que eu acho que o maior desafio de quem é pastor, talvez, ou quando a gente lê a Bíblia como cristãos, na verdade, né? Uhum. A coisa mais fantástica é a gente conseguir interpretar, ir para o fundo, para entrar de cabeça no texto bíblico. Eu acho que isso foi legal, o modo como tu trouxe a família, né, deles ali, do Isaac, né, da Sara ali, do Abraão. Eu acho que foi fantástico, porque para muitas pessoas pode parecer que tu está falando coisa que não está no texto. Pelo contrário, tu está justamente fazendo uma análise realmente bem humana, analisando com muito mais profundidade do que geralmente a gente acaba entendendo quando a gente lê o texto. A gente lê, às vezes, de maneira muito apressada, sem refletir com calma, sem meditar nele, né? Sabe o que é? Eu acho que a gente lê Abraão, Isaac e Jacó muito como heróis da fé. E, de fato, eles são, né? Só que a gente vai muito com esse óculos e a gente, né, passa por cima de todos esses detalhes. Porque tudo que eu falei hoje, você pode ler o texto de Gênesis, que está tudo lá.
Pode olhar, você vai, aqui, ó, aqui, vai identificar todos esses detalhes, está tudo lá. Eu não, é claro que eu fui aqui, às vezes, contextualizando, né, trazendo para uma linguagem mais atual, mas tá lá, gente. Todos esses conflitos estão lá, né? Não, e assim, ó, aí da linha que tu ia falando, justamente me chamou a atenção quando tu fala, até eu não lembrava de ter feito ter tido essa percepção quando tu fala do casamento, né? Quando Abraão manda, né, buscarem uma esposa e tudo mais, né? E aí, no momento que ele casa, eu acho que a palavra que para mim ficou, a pergunta é justamente a pergunta por que a gente casa, né? É claro que eu acho que vai trazer, essa pergunta acho que traz muitos assuntos, né? Aham. Me lembra, quando tu fala aí até das expectativas, né, que a gente casa, né? Por um lado, a gente não tem como desvincular nossas expectativas daquilo que culturalmente, durante muito tempo, foi o motivo de muitas pessoas casarem, né? A questão que se tinha também, né? Muitas vezes, se tu era eu lembro aí quando eu era mais adolescente, eu ouvia dos mais velhos aí, talvez o pessoal da tua idade, ou um pouco mais velho que tu, mas assim, o pessoal, vou falar dos meus pais, vou falar da época dos meus pais, apesar que tu acha que deve estar quase, né, por idade, já deve ter quase a idade do meu pai ali. Mas brincadeiras à parte, assim, que o pessoal casava muito cedo, né? Às vezes lá com 15 anos e 14 anos já tinha gente casando, né? E muito disso era justamente uma certa pressão cultural, por questões, N fatores, né? Às vezes era porque justamente já tinha tido relação sexual e engravidado, então tinha toda aquela pressão de que tu é obrigado a casar, ter responsabilidade, mas também para se livrar o quanto antes dos filhos, né? Também que às vezes dava despesa em casa, muitas vezes. Então, por um lado, eu percebo também que talvez isso se amenizou, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, né? Amenizou um pouco, a nova geração tem rompido com essa questão das expectativas dos pais, talvez culturalmente, do motivo que forçava eles a casarem. Talvez já não se encontre isso tão forte. Por outro lado, essa questão que tu fala sobre ter um certo vínculo com algumas coisas de casa, a gente vê que, por outro lado, a nova geração ainda tem muito disso. Talvez não se tenha aquela pressão, mas a geração nova é aquela geração que é muito mimada e quando casa, eles têm as expectativas de continuar recebendo talvez a mesma coisa que tinha em casa, né? Dos mimos, né? A geração Isaac daí? Não, é que eu falei no início sobre aquilo, aquilo que está subjacente na vida da gente. Eu costumo dizer que a gente não casa só, né? Eu não caso só com a Tânia, eu caso com toda a família dela, né? A família que está dentro dela. E ela traz, né, uma série de coisas ali, de expectativas, e eu levo expectativas. Ok, as gerações, né, minha ou anteriores à minha tinham determinadas expectativas. E mesmo dentro de uma geração, a gente tem expectativas diferentes. Mas todos nós temos expectativas, né? Todos nós, né? Perguntou, por que a gente casa? A gente casa porque a gente se apaixona e a gente não sabe muito bem por quê, né? Acontece. Aí depois, né, que a gente vai construindo um relacionamento, a gente vai descobrindo por quê, que de fato a gente acabou casando com aquela pessoa, né? Ou não, né? Às vezes não descobre, né? Mas em todo caso, todos nós temos expectativas. E nós temos fantasias, mais do que expectativas, nós temos fantasias. O que eu espero, o que eu imagino, o que eu desejo que a minha companheira seja comigo, ou para mim. Todos nós temos. Né? E o grande segredo do casamento é entender essas expectativas, porque, de novo, essas expectativas são subjacentes, elas são inconscientes. A gente não tem clareza delas, né? Mas nós as temos. E o grande, né, uma das grandes segredos, se dá para chamar assim, né, uma das grandes tarefas do relacionamento conjugal é entender essas expectativas e cair na real.
né? De que boa parte das expectativas ou das fantasias que eu tenho com relação à minha esposa ou ao meu marido são minhas fantasias, são minhas expectativas, né? O outro nunca prometeu, nunca disse que seria ou que faria aquilo que eu espero e aquilo que eu desejo. Então, na verdade, eu tenho que cair na real. E, opa, eu imaginava ou sonhava, né, voltando para a história lá do Isaac, né, ele claramente tinha a fantasia, a expectativa de que a Rebeca substituísse a mãe que ele tinha muita saudade, que ele amava muito, né? E ele estabelece essa relação materno-filial, né? Ele queria uma mãe, ele não queria uma esposa. Então, a tarefa que eu quero é se dar conta, opa, né, a Rebeca não pode ser minha mãe, né, ela é que é minha esposa, e aí significa reconfigurar o relacionamento, entender, fazer os ajustes, descobrir, né, quem realmente é a Rebeca, porque no início do relacionamento, né, com essas fantasias, essas expectativas, a gente não sabe realmente quem é o outro. Às vezes o outro é muito mais uma projeção dos nossos sonhos, das nossas expectativas para a gente do que a pessoa real, né? E aí eu costumo dizer que a gente precisa descobrir a pessoa real que está com a gente, que é muito mais interessante, né? Aquela pessoa real ali do nosso lado é muito mais interessante do que aquela pessoa imaginária, do que aquela pessoa idealizada que a gente tem, né, nos nossos sonhos infantis e pessoais, né? Mas, o Samuel, até assim, ó, uma coisa que eu estava pensando agora também, não tem, falando humanamente, né, não tem muito como a gente não ter uma formação do que é um ideal de família que não seja a partir dos nossos lares, a princípio, né? No fundo, mesmo que a gente não queira, talvez até o propósito, se a gente for olhar para um propósito, sei lá, daquilo que Deus sonhou para a família, é claro que é um propósito que se desfigurou a partir do pecado. Eu acho que essa é a questão que a própria Bíblia mostra, né? Se for olhar ali o histórico da família de Abraão, Isaac, Jacó, e assim por diante, qualquer outra família, mas na Bíblia deixa isso bem claro, né? Essa família, ela tinha um propósito inicial de ser um exemplo que a gente iria se basear. Então, por um lado, a gente ainda assim talvez não tenha um outro lugar para a gente descobrir os pontos positivos do que é um relacionamento e até do porquê que a gente deseja casar, se não também dentro dos nossos lares, né? Não sei se tu concorda com isso, né? Porque eu lembro muito assim, quando eu e a Dani, a gente casou, uma das coisas que a Dani falava muitas vezes para mim, agora não pode me dizer que é mentira, não sei se a mãe dela está aqui, a Neucia, a tia dela está aqui, então a tia dela pode confirmar se é verdade essas coisas ou não. Mas que a Dani sempre viu, apesar de qualquer falha que poderiam ter os pais dela, mas que ela olhava, ela tinha a expectativa de casar, porque ela via no casamento dos pais dela isso como sendo bom. Estou mentindo? Então, por um lado, a gente vai ver em alguns sentidos, e claro, também outros casamentos pode ser também o motivo pelo qual tu nunca vai querer casar, né? E aí, dois desafios, né? Por um lado, aqueles casamentos que são bons, tu tem o desafio de não levar isso, que talvez é a questão da Sara, né? Que talvez ela é uma ótima mãe, e tu não projetar isso na tua esposa, no teu esposo, a ponto de que, sabendo que ele não vai conseguir ser, e se tu for exigente demais, tu não vai conseguir aceitar a realidade de uma pessoa pecadora também, né? E que tinha as falhas dos seus pais. Por outro lado, quando um casamento era ruim, e que faz talvez tu não gostar de casar, ou até traz as coisas ruins para o casamento atual, né? As dificuldades que tu aprendeu no relacionamento com teus pais, mesmo sem querer, tu também tem que quebrar em alguns momentos esses vínculos, né? Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E eu te pergunto também, qual o processo para conseguir fazer isso, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim das quebras, né? Assim, a gente sempre, a gente existe a partir de, né? Então, eu sou Samuel a partir da minha incubadora, ou seja, da minha família de origem. Eu sou Samuel a partir do Helmut e da Lídia, que são os meus pais, né? E da forma como eles me criaram. Eu sempre sou, né? Eu existo a partir de.
né? A gente não está sozinho no mundo, eu não surgi do nada, né? Eu existo, eu sou a partir de, né? A partir dos meus pais. Aí alguém vai dizer assim, mas eu nunca conheci meu pai. Então, ok, você é a partir da ausência. Você, certo? Então tem ausência, então você é a partir da ausência. Esteja presente ou não, seja bom ou ruim, a gente é a partir disso. Né? Nós temos uma incubadora, boa ou ruim, nós existimos a partir dali. Né? E quando a gente casa, então a gente une essas histórias, certo? E é isso que é o rico do casamento, desde que a gente esteja disposto a ouvir o outro, a ser transparente, a ser vulnerável diante do outro. E isso que é a maravilha do casamento, né? A gente poder construir, poder ser totalmente vulnerável diante do outro sem ser julgado, sem ser rejeitado, né? Mas poder ser vulnerável e, ao mesmo tempo, ser abraçado e acolhido, né, pelo outro. E poder, assim, ouvir o que o outro pensa, a gente poder abrir o coração, entender essa história, como é que ela entra em conflito com a história do meu cônjuge, e como é que ela, por outro lado, se encaixa com a história do meu cônjuge. Gente, isso é conversa para uma vida inteira. Né? É conversa para a vida inteira. Claro que há momentos, né, da vida da gente em que essa conversa fica mais intensa, quando nascem os filhos, por exemplo, né, ou quando no início do casamento, algumas coisas assim, alguns assuntos entram na pauta com mais intensidade. Mas, na verdade, durante todo o relacionamento, a gente está reconstruindo, ressignificando, entendendo, compreendendo, né, a nossa história, desde que, claro, a gente tenha um bom diálogo, né, uma boa transparência, que a gente tenha um ambiente onde a gente se sinta seguro para ser vulnerável, que são elementos aí fundamentais, né, para que a gente possa ter essa conversa, que a gente possa crescer, né, amadurecer como casal, como pessoa, né. E aí, talvez, eu acho que um dos principais caminhos, mas também que já daria uma outra reflexão ainda talvez maior, eu acho que o maior desafio, ou um dos maiores desafios está na questão da comunicação dos casais, ou estou errado? Porque esse processo do se conhecer tem muito a ver também do aprender a conversar, né? O que a gente está recuperando na quarentena, de ter que estar mais junto, e esse tempo de bater um papo que muitas vezes tu acaba optando em só ficar vendo seriado, tentando... Agora, quer dizer, a quarentena já acabou, né? Mas de modo especial no início da quarentena, que o pessoal estava o tempo todo junto em casa, talvez a questão é se os casais, aquilo que se fazia no início do namoro, não sei nem se era com tanta qualidade assim, né? Mas é o desafio de aprender a se comunicar com qualidade, né? E se conhecer. Em vez de ficar assistindo live aqui, vão conversar, né? Brincando, né, com vocês, gente, mas é isso. Essa semana passada eu vi um dado, né? Isso não é um dado, né? Um dado coletado pelas agências aí de internet e tal. O brasileiro, em média, está conectado 9 horas e 29 minutos por dia. Média. E em redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, essa coisa toda. 3 horas e 44 minutos por dia, de média. Né? Nós só perdemos para Filipinas. Né? O Brasil é, no ranking, o segundo país que mais está conectado em redes sociais na média. 3 horas e 44 minutos por dia de média. Né? Então, gente, se a gente, em vez de ficar 3 horas, quase 4 horas, né, conectados na internet, usasse 1 hora dessas, né, que sabe, não precisa nem ser por dia, mas pega um dia sim, um dia não, 1 hora dessas que fica na rede social, para ter uma boa conversa com a tua esposa, com o teu marido, isso
te garanto que você vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais interessante do que ficar lá pesquisando a vida dos outros, né? Agora tem outra coisa que eu estava pensando também agora, a gente está falando de expectativas também, do conhecimento, né? Uhum. É uma coisa complicada, porque, por um lado, se a gente bota expectativas altas, a gente pode se casar e se frustrar, né? Uhum. Também a gente não pode botar as expectativas também lá embaixo, né? Porque aí a gente nunca vai querer casar, né? Eu acho que é outro problema da nova geração, né? Tem gente que está com 50 e poucos anos aí quase e nunca ninguém é suficiente, né? E eu acho que talvez eu acho que até para dentro do relacionamento conjugal, no caso, quando a gente já está casado, eu acho que é o desafio de manter um nível satisfatório, onde, por um lado, tu tem que baixar o nível e entender aquela pessoa como uma pessoa pecadora e que ela é tão carente da graça de Deus a ponto de tu começar a conhecer e permitir que ela se dê a conhecer, né, sem ser pelas limitações dela. E aí, nesse sentido, por outro lado, também tu ter expectativas, talvez baseadas naquilo que é o exemplo de Jesus, né, por assim dizer, no objetivo não de que tu quisesse que a pessoa já seja isso, mas que quase como uma vocação que a gente casa também no propósito de ajudar a outra pessoa. Talvez o primeiro ministério nosso é ajudar a outra pessoa, né, o nosso cônjuge, a se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus, né? Ou seja, a expectativa baixa, mas sim para a gente poder acolher ela e ajudar ela a se tornar uma pessoa diferente, né? É claro que também não é muito fácil, às vezes a gente não consegue ajudar em todos os sentidos, né? Que daí, eu não sei se quem nos ouve tem muita essa expectativa, né? Porque as pessoas aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, já estão casadas, né? Se a gente fosse falar para esse público que não quer casar, né? Acho que a conversa seria um pouco diferente de hoje, né? Porque aí eu ia falar assim, olha, casar é bom demais, né? Você não sabe o que você está perdendo. Dá trabalho? Dá, né? Tudo que é bom dá trabalho, né? Tudo que é bom precisa de cultivo, de investimento, e isso vale para vocês que são casados, né, e estão nos ouvindo aí. Tem que investir, né, tem que dedicar tempo, energia, tem que se esforçar para que as boas conversas aconteçam, para que a sintonia se estabeleça, né, para que essa diferenciação, né, fique muito, muito clara, né, quem eu sou, quem é minha esposa, que é uma pessoa diferente de mim, mas que a gente está, então, construindo um relacionamento, e aí entender a história de cada um, como é que a gente interage. Bom, isso precisa de uma intencionalidade, precisa de esforço, precisa eu estar disposto a construir, né? Senão a gente continua repetindo padrões, né? É o que eu vejo em muitas famílias, repete os padrões dos pais, né? Continua com o mesmo sofrimento, com as mesmas dificuldades, né? Porque eu não quero me forçar, né? Não quero passar o trabalho de resolver as minhas questões. Então a gente vai repetindo padrões, né? Padrões que eram dos meus avós, o padrão que era dos meus pais, agora é meu padrão, e quem sabe né, os meus filhos vão continuar com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. É assim? É assim, né? Se a gente não pensa na própria vida, se a gente não conversa sobre como a gente vive e como a gente quer viver, a gente só vai repetir padrões, né? Os padrões esse processo, agora também é uma interação quase que uma pergunta. Esse processo que a gente aprende, né, e vocês se juntarão e serão uma só carne, né? Talvez onde é que entra isso, essa questão de se tornar um? Faz parte, só é possível se tornar um na medida que a gente faz essa diferenciação? É nesse sentido também um pouco do que tu falou, porque, bom, tu está falando da diferenciação, que a gente está aqui, mas a Bíblia nos convida a ser um. Onde é que cada um por si, é nesse sentido, ou como que a gente se torna um só nesse casamento, né? Onde é que entra esse processo de ser um só? Ok.
Pois é, isso daria para uns 15 minutos. É um assunto que eu gosto bastante, mas vou tentar resumir bem, né? A gente, como casal, cada um de nós tem a nossa individualidade. Então, Samuel, tenho a minha individualidade, e a Tânia, minha esposa, tem a individualidade dela, certo? Ser um só não significa eliminar essas individualidades, né? Porque se a gente elimina a individualidade, a gente se violenta, né? Então, eu tenho a minha história, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha integridade, e nesse sentido eu sou diferente da minha esposa, né? Eu me diferencio dela. Primeiro porque eu sou homem e ela é mulher, né? Segundo porque eu tenho uma história familiar, ela tem outra história familiar. Segundo porque eu gosto de algumas coisas e ela gosta de outras coisas, né? Então, nós temos individualidades, né? Então, isso... ser um só não significa eliminar as individualidades, que eu vejo que às vezes é uma coisa que muitos casais, especialmente dentro do contexto das igrejas cristãs, pensam, né? Então a gente agora é um só, a gente pensa igual, isso não existe, né? Se pensa igual é porque um está pensando e o outro está anulado, né? Não existe pensar igual, totalmente igual, né? Cada um de nós tem uma individualidade. Quando a gente casa, a gente estabelece uma conjugalidade, né? Vamos imaginar aqui, né? 2 círculos, certo? O homem e a mulher, cada um com a sua individualidade. Quando a gente casa, esses círculos, eles se sobrepõem, em parte, certo? Então, continua a individualidade, parte do círculo continua né, individualidade, e parte do círculo se sobrepõe, né? Vamos fazer assim que, não sei como fazer aqui com a mão, mas vocês entenderam, né? Se sobrepõe em parte. Então, essa parte que se sobrepõe é a conjugalidade. Então, esse ser um só, na verdade, são 2 círculos que se sobrepõem, né? Mas que não deixam de ser 2 círculos. Mas eles são 2 círculos que se sobrepõem. E o que se sobrepõe é a conjugalidade. E essa conjugalidade não deve eliminar a individualidade, né? Porque a individualidade, a história de cada um é que justamente traz a riqueza para a conjugalidade. Não é assim que nós temos que pensar tudo igual, gostar tudo das mesmas coisas. Eu costumo dizer que seria horrível casar com alguém exatamente igual a mim. Seria horrível, né? Que bom que a Tânia é diferente. Às vezes é muito ruim ela ser diferente, mas que bom que ela é diferente, né? Porque isso traz riqueza para o relacionamento, né? Traz riqueza para a nossa conjugalidade, né? Então, ser um só não significa eliminar a nossa individualidade. Não significa que a gente vai ser indiferenciado. Não, nós somos diferentes. E glória a Deus por essa diferença. Deus nos fez diferentes, né? Deus nos fez únicos. E a gente não precisa eliminar isso, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer para os casais, valorizem as diferenças, valorizem a riqueza do relacionamento. É claro que existem alguns momentos, né, em que a diferença, ela causa conflito, ela traz desgaste. Bom, aí tem que fazer ajuste, entender por que está conflitando, entender por que está trazendo sofrimento, né? E isso normalmente tem a ver com as nossas histórias familiares e assim por diante. Mas não querer eliminar tudo. Não, a gente vai fazer os ajustes, vai entender, né? E assim a gente vai fortalecendo a conjugalidade, ou seja, aquilo que os círculos sobrepõem, e ao mesmo tempo a gente fortalece a individualidade. Eu vou pensar assim um pouco, né? Falei no início, eu e a Tânia vamos fazer 30 anos de casamento. É interessante a gente estar numa fase da vida em que nós gostamos de coisas, eu gosto de coisas que a Tânia não gosta, e tudo bem, né? A gente tem a nossa individualidade, a gente tem as nossas amizades, né, que não são as mesmas, né? Tem círculos de relacionamento que a Tânia tem e eu não tenho, e que eu tenho e ela não tem, e ok, tudo bem, né? Nós precisamos das relações sociais extraconjugais também, né?
e porque a gente gosta de coisas diferentes. Mas nós temos depois de 30 anos, muitas coisas em comum, né? Como é que a gente pode imaginar viver sem o outro? Não dá, não dá. A gente é um, né? A gente é um. Né? O dia que um de nós falecer, né? Quem ficar em segundo lugar, né? Vai sofrer muito, porque é uma parte que sai, né? Não tem como. Mas isso não significa que as nossas individualidades deixaram de existir. Não, elas continuam existindo. Não sei se... Samuel, na verdade, essa questão do se tornar um, eu acho que vale quase que para qualquer tipo de relacionamento, né? Já que a gente foi criado para se relacionar e os relacionamentos são marcados pelo pecado, a gente vai ter os momentos que a gente, na nossa carne, né, sei lá, no nosso jeito de ser, a gente vai afastar talvez um pouco os outros, mas, por outro lado, já que a gente foi criado para se relacionar e talvez a intimidade do casamento demonstra ainda mais próximo do que deveria talvez ser, né, um relacionamento íntimo ou um relacionamento verdadeiro. Agora, não estamos falando só da questão sexual, né, que é do casamento, mas um relacionamento realmente de amizade e tudo mais, né, o mais íntimo talvez possível que possa existir num casamento, também entra essa questão das concessões que a gente vai aprendendo a fazer, eu acho, né? Talvez, não sei se eu estou errado, mas é um pouco dessa questão de quando a gente vai se relacionando, por um lado, a gente vê as dificuldades, por outro lado, a gente aprende a fazer concessões, a entender o outro, e nisso a gente vai se moldando, a gente vai aprendendo também a enxergar a visão do outro, por isso que a comunicação é importante. Eu acho que nesse processo de comunicação, de interação, de concessão, é que de alguma maneira talvez vai formando essa unidade, né? E por isso que quanto mais tempo de casamento, que a gente, todo mundo a gente ouve falar, né? Quanto mais tempo, melhor fica a tendência, né? Ou deveria ser, a não ser que está em casamento e está só querendo manter o relacionamento para não se separar, não perder os bens, mas no mais, realmente disposto a entrar de cabeça nesse relacionamento, a tendência é ficar melhor, talvez por isso. Tu concorda, discorda, não sei? Concordo, discordo do quê? Agora eu não consegui, não segui essa questão de ter esse vínculo, né, de a gente ir fazendo esse processo de concessões, né, nesse relacionamento é que vai tornando um pouco dessa unidade? Acho que as concessões fazem parte, né? Não tem como, qualquer relacionamento, né? Não tem como você estabelecer um relacionamento sem concessão. Mesmo um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade, para construir um bom relacionamento, tu tem que fazer concessões, tu tem que abrir mão, né, de algumas coisas. Isso é fundamental, né? Eu diria não só para o casamento, para qualquer relacionamento. Eu tenho que estar disposto a abrir mão de algumas coisas que eu gosto, de algumas coisas que são importantes, porque eu quero construir um vínculo, eu quero construir um relacionamento. Bom, se isso é o objetivo, então a minha individualidade, os meus desejos pessoais, às vezes eu tenho que deixar eles de lado, né? Não sempre, mas às vezes eu tenho que abrir mão, né? É uma negociação, vamos dizer assim, né? Realmente faz parte do relacionamento. Mas tem muito mais coisas envolvidas, né, Laurindo? Acho que a concessão é um aspecto, né? Fatores que ajudam na parte de formação da unidade. Para mim, assim, o mais importante é que a gente tenha um espaço, que o nosso casamento, que o nosso lar seja um espaço seguro, aonde eu posso ser vulnerável. Ou seja, onde eu posso chorar, onde eu posso mostrar minha fraqueza, onde eu posso abrir quais são os meus medos, onde eu posso falar dos meus fracassos, onde eu posso falar, né, dos meus pecados, das minhas dificuldades, sem ser rejeitado e condenado pelo outro. Então, por isso que eu falo, é um espaço de segurança. A gente precisa construir esse espaço, né, de seguro, aonde eu posso ser quem eu realmente sou. Né? É o que Adão e Eva perderam, né? Porque quando eles resolvem comer lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que acontece?
eles começam aquilo que eu chamo de operação tapa-furo, né? Eles se colocam lá, se vestem, né, com folhas, mas eles não estão escondendo a nudez do corpo, eles estão escondendo a nudez do pecado, né? Eles não conseguem mais ser vulneráveis, eles se escondem de Deus, eles se escondem um do outro, e aí quando Deus pergunta para o Adão, o que você fez? Aí ele diz, não, foi a Eva. E aí pergunta para Eva, por que você fez isso? Não fui eu, foi a serpente, né? Ou seja, eles não são vulneráveis, eles não estão sendo transparentes, né? Se quebra, né, esse ambiente seguro, né, que é a mesma relação que a gente pode ter com Deus, de ser totalmente transparente, verdadeiro e vulnerável diante de Deus. Eu posso confessar o meu pecado, né, a minha dor, a minha dificuldade, a minha incoerência, os meus problemas, com a certeza que Deus me ama e Deus me acolhe, né, que Ele não vai me rejeitar. Deus não me rejeita por causa das minhas falhas e dos meus erros, né? Esse é o perfeito amor de Deus. Então eu posso abrir o meu coração, né? E o relacionamento conjugal, por isso que eu concordo com essa expressão, né, que o relacionamento conjugal é uma antessala do céu, né? É uma antessala do céu quando a gente consegue construir esse espaço de confiança mútua, esse espaço de segurança, onde eu posso ser vulnerável, onde eu posso abrir o meu coração sem medo de ser rejeitado, né? Então, claro que isso é uma construção, né? A gente constrói isso ao longo do relacionamento. Então, eu considero assim, né, Laurindo, que isso é bem mais importante do que a questão das concessões. Não estou dizendo que concessão não seja importante, é importante, né? Mas a gente mais um fator, é esse que tu fala. É aí que a gente traz, né, a realidade, o que a gente traz, né, a realidade da presença de Deus para o casamento, né? Quando esse amor de Deus e esse perdão de Deus, esse cuidado de Deus, ele, vamos dizer assim, ele é vivido, né, por ambos, marido e mulher, ou seja, a gente se torna um canal, né, desse amor, dessa aceitação, desse cuidado de Deus na vida um do outro, né? E aí a gente pode ser vulnerável um com o outro. E nesse sentido é que a gente vive, concordo com essa expressão, né, de que o casamento pode ser um pedacinho do céu, né? É aí, quando a gente constrói, né, esse espaço tão legal que a gente a gente pode ter isso numa relação de amizade, mas no casamento isso é muito, muito especial, né? Então tá, Samuel. A gente já passei uns 17 minutos do propósito, mas eu acho que... Sim. Eu também falei, né? Eu falei mais de 30 minutos, eu acho, né? Falei uns 35. Não, mas tranquilo. Eu acho que chegou num caminho bem legal a nossa conversa. A gente foi falando dessa questão da importância da diferenciação e chegamos ainda nesse processo do, mas eu quero me diferenciar lá, mas aqui eu tenho que chegar à unidade. E talvez eu acho um pouco do resumo, ou de um desafio que fica é esse. Se a gente quer aprender a ser mais um, né, com a nossa esposa e se desvincular tanto do relacionamento anterior, talvez o desafio está nisso que tu falou, do aprender a se expor, né, no casamento e aprender a não julgar, né? Esse talvez ficaria um grande desafio para quem assistiu essa live ao vivo e quem vai assistir ainda ao longo da semana, né? Expor para o seu cônjuge e aprenda a não julgar, né? Que a gente possa se enxergar como duas pessoas carentes da misericórdia de Deus e que a gente possa estender talvez essa misericórdia entre a gente para aprender a aperfeiçoar, né, esse relacionamento. Pode-se dizer que é isso, um resumo? É, isso aí mesmo. Legal. Legal. Vai com a gente, Samuel, pode ser? Pode ser. Eu oro sim. Pai, obrigado. Obrigado por teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos acolhe. Assim como o Senhor também acolheu Isaac e a Rebeca com todas as suas dificuldades, com os seus conflitos, com o seu sofrimento, os usando como mensageiros do teu amor. O Senhor também nos ama e nos acolhe com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos conflitos.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama assim como nós somos, e que, seguros do teu amor, seguros do teu perdão, seguros da tua presença, e junto ao nosso esposo, à nossa esposa, nós possamos também reconhecer as nossas dificuldades, confessar as nossas culpas, os nossos pecados, e assim receber o perdão e o amor que vem de ti, estendido também na vida do nosso marido, da nossa esposa. Nos ajuda, Senhor, a construir esse espaço de confiança, de proteção, de cuidado, de aceitação também nos nossos relacionamentos, especialmente para que a gente também se reconheça como pessoas únicas, amadas por ti, e assim também amadas mutuamente como casal. Obrigado, Senhor, por esse tempo de conversa, de reflexão, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada casal que esteve nos acompanhando aqui nessa conversa, nessa reflexão, e que a história de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, possa nos ajudar a entender também o teu amor e a forma como o Senhor quer também agir e transformar a nossa vida. É o que eu peço e clamo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão, Samuel, pela tua disposição. Legal. A gente pela reflexão. Foi um prazer poder estar contigo aí de novo, e na distância a gente poder ter esse contato, e deixa um abraço para a Tânia. Quando a Floripa, a gente vai aí visitar vocês. Legal. Um abraço aí para todo mundo também que nos acompanhou até aqui, né? Você que não desistiu, não ficou apavorado com o tema, né? Deus abençoe vocês, tá? Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. E a princípio, então, essa nossa última live. Quem sabe nas outras oportunidades aí mais para frente a gente faz alguma especial de novo, mas esse foi um mês especial aí do Dia dos Namorados, então a gente encerra o mês com esse bate-papo muito legal. Um abraço para todos, até mais. Até mais. Tchau. E encerrando.